Nós somos o grupo 5 e iremos falar sobre o ciclo das pentoses fosfato. Os integrantes do grupo foram eu, Caio Rinaldi, a Daniele, a Joyce, o Luiz Barreto, o Nicolas e o Pablo Teodoro. Ao sumário. Aqui serão alguns tópicos que a gente irá abordar durante o vídeo. Primeiramente, a gente vai começar com uma introdução, depois iremos falar sobre o conceito, iremos dar uma contextualização sobre o tema, iremos falar da localização, das funções, até chegar nas fases. Nessa etapa das fases, elas são divididas em duas, na fase oxidativa e na fase não oxidativa. Durante essas duas fases, a gente irá citar também as características de cada fase. Depois disso, a gente irá falar sobre a regulação e sobre a aplicação. Vale ressaltar que durante essa etapa da aplicação, não será somente um slide, sim será abordado durante toda a apresentação, terá a aplicação. E depois disso, iremos falar sobre uma pequena conclusão. Pela introdução. O ciclo das pentoses fosfato é um caminho alternativo do metabolismo da glicose. Ele não gera ATP, porém possui outras funções como a produção de ribose, a produção de NADPH e a produção de intermediários para o ciclo de Krebs. Sobre o conceito. O ciclo das pentoses fosfato, como já dito anteriormente, é uma rota alternativa para a oxidação de glicose 6P, sem gerar ATP. Esta rota corresponde a um processo multicíclico onde 6 moléculas de glicose 6P entram no ciclo, 6 moléculas de CO2 são liberadas e 6 moléculas de pentose 5P são formadas. Essas pentoses 5P se reorganizam regenerando 5 moléculas de glicose 6P. Portanto, a equação geral ficou a seguinte: 6 glicose 6P mais 12 NADP mais entram gerando 6 CO2, 5 glicose 6P mais 12 NADPH mais 12 hidrogênio. Começando na parte da contextualização. As células dos tecidos animais degradam a glicose 6-fosfato na via glicolítica, chamada de glicólise, até chegar ao piruvato. Grande parte desse piruvato é oxidada até acetil-CoA, que por sua vez será oxidado no ciclo de Krebs, formando ATP, principalmente pelo processo de fosforilação oxidativa. Existem outros destinos catabólicos para a glicose 6-fosfato, entre eles o ciclo das pentoses fosfato, também denominado como via das pentoses fosfato ou via 6-fosfogliconato. Nesse slide, mostramos um ciclo. Esse ciclo basicamente é o resumo que eu comentei anteriormente. Ou a glicose 6-fosfato segue pelo caminho do piruvato, do acetil-CoA, do ciclo de Krebs até a fosforilação oxidativa, ou ela segue o outro caminho chamado de a via das pentoses fosfato ou o ciclo das pentoses fosfato. Durante esse ciclo, ele pode gerar até NADPH ou as pentoses fosfato, que seriam a ribulose, a ribose, entre outros. Portanto, a via das pentoses fosfato é uma rota catabólica alternativa para a oxidação de glicose 6P que ocorre no citossol sem a produção de ATP, mas com a geração de NADPH e pentoses fosfato. Nesse slide, mostramos a continuação daquele ciclo que a gente viu anteriormente, que mostra os dois caminhos que a glicose pode seguir. Seguindo o caminho das vias das pentoses fosfato, ele pode gerar NADPH e pentose fosfato. O NADPH tem como função participar da síntese de ácidos graxos, da síntese de compostos de esteroides, ou até combater efeitos prejudiciais das espécies reativas de oxigênio e de seus radicais livres. Já as pentoses fosfato têm como função a participação da síntese de ácidos nucleicos e de outros compostos. Na parte da localização. Aqui mostramos quais são os locais que o ciclo das vias pentoses fosfato são os mais utilizados. Eles são mais utilizados na síntese dos ácidos graxos, na síntese do colesterol e dos hormônios esteroides, e eles ocorrem principalmente no tecido adiposo, no fígado, nas glândulas adrenais, nas gônadas e nas glândulas mamárias, durante o período de lactação. Ainda sobre a localização. Esse ciclo das vias pentose-fosfato, eles são encontrados também nos eritócitos, que são as células da córnea e do cristalino. Lá há alta atividade na via das pentose-fosfato,
com o objetivo de minimizar os efeitos prejudiciais do oxigênio em tais células. Para isso, há a manutenção do ambiente redutor, que previne ou recupera o dano oxidativo das células. E o que seria essa manutenção do ambiente redutor? Isso seria os ajustes na concentração de NADPH até chegar a NADP+, e também os ajustes na concentração de glutationa até chegar na oxidada. Algumas outras células que possuem esse ciclo das pentose-fosfato são as células que se dividem rapidamente, como as células da medula óssea, as células da pele, as células da mucosa intestinal e também as células dos tumores, que também, como já dito anteriormente, possuem alta atividade da via dos pentose-fosfato. As funções. O NADPH é usado para diversas biossínteses redutoras, como a dos ácidos graxos e dos compostos de esteroides, como já dito anteriormente. Já a ribose é também um dos principais produtos gerados pelo ciclo, sendo extremamente fundamental como parte estrutural dos nucleotídeos como RNA, DNA e ATP, e também fazendo parte das coenzimas NAD+, NADH, NADP+, NADPH, FAD, FADH2 e coenzima Q. Portanto, o que a gente pode tirar como as funções do ciclo das pentose-fosfato? Basicamente, ele é uma outra rota para a glicose e ele também tem diversas funções que são extremamente importantes para o organismo. Ele é principalmente usado para células ou espécies que têm efeitos prejudiciais com o oxigênio. Como a gente viu anteriormente, no caso da córnea e do cristalino, eles têm diversos efeitos prejudiciais do oxigênio. Portanto, o ciclo das pentose-fosfato é o mais utilizado por não utilizar o oxigênio como principal produto de reação. Na fase não oxidativa, nós temos a glicose 6-fosfato, que sofre a ação da glicose 6-fosfato desidrogenase para a formação de 6-fosfogluconolactona, formando um NADPH. Após isso, é formado 6-fosfogliconato, na qual é transformado em ribose 5-fosfato, com a perda de um carbono e a formação de mais um NADPH. Assim, ela é transformada em ribose 5-fosfato, que é utilizada para a formação dos nucleotídeos. A fase não oxidativa também é chamada de fase reversível. Nessa fase, a ribulose 5-fosfato se une com a xilulose pela transcetolase para a formação da cedoepitulose 7-fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato, na qual ambas passarão pela ação da transaldolase, formando a frutose 6-fosfato e a eritrose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato é transformada em glicose 6-fosfato, diferentemente da eritrose. Sendo assim, ela se une com a xilulose 5-fosfato para se transformar em um gliceraldeído 3-fosfato e em frutose 6-fosfato. Todas essas transformações produzem energia e, consequentemente, NADPH. A regulação da via do ciclo das pentoses fosfato ocorre através da enzima marca-passo da rota, a glicose 6-P desidrogenase. Quando a relação entre as concentrações de NADPH e NADP+, estiver alta, a glicose 6-P desidrogenase é inibida. Do contrário, quando a relação NADPH e NADP+ estiver baixa, esta enzima é ativada. As necessidades momentâneas da célula e a relação entre as concentrações citosólicas de NADPH e NADP+ determinarão a entrada da glicose 6-P na via glicolítica ou na via das pentoses P. A concentração de NADPH nas reações de biossíntese aumentam quando este é formado mais rapidamente do que é consumido. Dessa forma, ocorre uma inibição alostericamente da glicose 6-P desidrogenase, havendo maior disponibilidade da glicose 6-P para a glicólise. Já quando o NADPH é consumido mais rapidamente do que é produzido, a concentração de NADP+ aumenta, ativando alostericamente a enzima glicose 6-P desidrogenase, provocando assim o aumento do fluxo de glicose 6-P pela via das pentoses P. Como conclusão, temos que a via das pentoses é uma via citoplasmática anaeróbica ocorrendo no fígado, glândulas mamárias, tecido adiposo e nas hemácias. E o seu produto, 3-fosfatoglicerídeo, são aplicados de duas formas, sendo a primeira, que a maior parte delas migra do cloroplasto para o citosol, onde são convertidas em sacarose. E a segunda parte,
que continuam no cloroplasto são transformadas em amido durante um dia e são armazenadas no estroma. O ciclo das pentoses também recebe o nome de ciclo de Calvin-Benson, em homenagem aos cientistas estadunidenses Melvin Calvin e Andy Benson, que foram os primeiros a explicar as principais reações do ciclo.